senador Marcos Rogério, em vídeo divulgado pelas redes sociais, denunciou a hipocrisia dos senadores no comando da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. Marcos Rogério disse: "Vejam vocês a hipocrisia da oposição, que entra com queixa-crime contra o presidente Bolsonaro por causa das negociações para a compra de vacinas Covaxin. Nenhum real foi pago, não houve nenhum prejuízo ao Brasil, mas mesmo assim eles insistem nessa denúncia vazia. Enquanto isso, essa mesma oposição fecha os olhos para os desvios cometidos por Carlos Gabas, do Consórcio Nordeste. Neste sim, há milhões envolvidos, mas isso não interessa à oposição. Talvez fosse o caso de investigar a omissão desses mesmos parlamentares que se recusam a investigar atos ilícitos envolvendo recursos federais destinados ao combate à pandemia." Ademais, o parlamentar acrescentou: "Na CPI temos o relator Renan Calheiros, que tem o principal papel de conduzir o processo investigativo, mas é pai do governador de Alagoas, Renan Calheiros Filho, um dos membros do Consórcio Nordeste. Será que isso interferiu em sua decisão de obstruir a investigação do Consórcio Nordeste? O mesmo precisa ser apurado em relação a outros senadores, que têm fortes ligações com governadores de estados como Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, entre outros. Talvez seja mesmo o momento de investigar os crimes que estão sendo praticados em torno das investigações realizadas pela CPI. Assim está." Mais um fato político criado por senadores de oposição em torno da CPI da pandemia. Foi a apresentação de notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo pela suposta prática do crime de prevaricação. Todos sabemos do jogo político que está por trás disso e de tantas outras práticas rasteiras. Acontece que os mentores desse tipo de expediente não cansam de criar situações constrangedoras para eles mesmos. Não há o menor indício do crime de prevaricação por parte do presidente, porque o processo envolvendo a compra da vacina Covaxin continha erros formais no preenchimento da fatura. Esses erros, praticados pela empresa, foram totalmente corrigidos 3 dias depois de o presidente ter tomado conhecimento dos fatos. Não havia crime a ser apurado. Não se aciona instância de investigação criminal quando o que existe são meros atos formais, corrigíveis, como foi no caso, e sem o menor prejuízo ao erário. Basta dizer que até hoje não foi pago 1 centavo sequer ao fornecedor da vacina Covaxin. Diz a oposição que esse é o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Verdade, a oposição está sofrendo crise de abstinência e um forte sentimento de orfandade, porque os pais mais recentes da corrupção brasileira estão fora do poder. Estão longe do Planalto e dos ministérios da Esplanada, onde ficaram por 16 anos e saquearam os cofres da República. Hoje, se querem falar em corrupção, são obrigados a girar como birutas em torno de um suposto escândalo que não envolve o desvio de R$1 sequer. Agora, esses assodados acusadores precisariam repensar suas atitudes. Surge um questionamento intrigante. Não teriam praticado o crime de prevaricação os senadores que se recusaram e se recusam a investigar os desvios de recursos praticados nos estados e municípios, como no caso do Consórcio Nordeste, que pagou quase R$50 milhões por 300 respiradores de UTI que não foram entregues? Não devem se esquecer os membros da CPI que estão investidos do poder e do dever de investigar. E deixar de investigar fatos sabidamente criminoso é crime de prevaricação. No caso da CPI, além de investigar, é dever da comissão encaminhar o apuratório para o Ministério Público, para que seja promovida a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Prevaricar é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Na CPI temos, por exemplo, o relator, que tem o principal papel de conduzir o processo investigativo. Mas ele
é o pai do governador de Alagoas, Renan Calheiros Filho, que é um dos membros do consórcio Nordeste. Será que isso influenciou em sua decisão de obstruir a investigação do consórcio Nordeste? O mesmo precisa ser apurado em relação a outros senadores que têm fortes ligações com outros governadores de estados como a Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, dentre outros. Talvez seja mesmo o momento de examinar os crimes que estejam sendo praticados em torno das investigações realizadas pela CPI. Está reiniciando o depoimento. Vamos acompanhar. Pois, 15 minutos para cada colega senador. Se for improrrogáveis, se algum colega for interrompido, aí acrescenta o tempo que for necessário, mas para nós levarmos a bom termo os dois depoimentos de hoje e podemos concluir a sessão. Eu só vou pedir aos depoentes, especialmente ao depoente e o deputado Luiz Miranda, para que possa permitir que a gente, sem interromper, tenho certeza que o servidor público federal, servidor do Ministério da Saúde, tem condições de responder qualquer pergunta referente à Covaxin em relação à sua importação. Com a palavra o senador Marco Rogério por 5 minutos. Eu pediria, por favor, que depois as pessoas terão tempo de retrucar qualquer coisa que qualquer senador falar aqui, por favor. Saber toda a verdade, inclusive se há envolvimento de algum setor ou qualquer agente político desse governo em atos de corrupção, lhe pergunto: foi a primeira vez que seu chefe imediato lhe pediu informação sobre processo de importação ou isso já aconteceu em outros casos? Perdão. É competência do diretor, porque a direção, uma coordenação faz parte da importação. Foi a primeira vez ou já aconteceu outras? Não. Outras vezes? Sobre a importação, o setor já aconteceu antes ou não? O setor de importação... Eu estou perguntando objetivamente se já aconteceu antes ou não. Perguntar sobre o processo de importação? Sim? Sim. Ok. Claro. Nesses outros casos, o senhor considerou também ser um movimento suspeito? Não. Eu tenho informação de que é normal o pedido de correção de outras invoices, faturas. Já aconteceu isso? São erros pontuais, né? De falta de peso líquido, peso bruto. Pergunto se já aconteceu do seu departamento identificar incorreções e ter que pedir à empresa para corrigir. Sim. Já aconteceu antes? Sim. Ok. Nesses outros processos que o senhor atuou e aconteceram retificações idênticas, também ocorreram crimes? Teria não foi idênticas, tua? né? Porque é bem claras que não foram idênticas. Nesse caso, quando o senhor diz que impediu um pagamento ao não assinar um recibo, que recibo é esse? Sua divisão possui competência para tratar de financeiro, fazer pagamentos? Não, competência para prosseguir com o processo de importação. Não, foi dito que impediu um pagamento e foi dito aqui que queriam a sua assinatura no documento. Como foi isso? Para prosseguir com o processo de importação. Não o pagamento. Eu não trabalho no setor de pagamento. O que foi dito é que Vossa Senhoria impediu um pagamento de 45 milhões de dólares. Se prossegue com aquele processo daquela forma da primeira invoice, estaria coagindo ou tratando o processo de maneira incorreta. No dia 24, o processo estava saneado. Confere? As incorreções foram corrigidas. Não. Autorizado pelo fiscal do contrato. Porque em nenhum momento... Mas estava saneado ou não? Em nenhum momento no contrato citava a empresa que constava na invoice. Mas o seu departamento não foi informado que aquela empresa não seria uma subsidiária da empresa principal? Autorizado pelo fiscal do contrato. Mas não, Vossa Senhoria foi ou não informado do seu departamento? Após a boa-fé do fiscal do contrato e o responsável pela execução dele, o nosso setor deu prosseguimento. O seu departamento foi informado ou não dessa pelo ligação? Fiscal do contrato, sim. Foi informado. Pelo chegou o documento. Do contrato. Chegou o documento. Sim. Mas chegou o documento. Pelo fiscal do contrato. Sim, mas chegou o documento ou não? Sim. Ok. Se no dia 24 de março Vossa Senhoria já sabia que o invoice estava correto, já havia sido corrigido,
e já havia sido emitida a licença de importação. Por que não comunicou o seu irmão para que ele avisasse o presidente da República? A gente já tinha feito isso no dia 20, sob as supostas... Não, no dia 20 não tinha correção dos invoices. Vossa Excelência está faltando com a verdade. Não. Os fatos, a cronologia dos fatos mostra que os invoices começaram a ser corrigidos 22 e 23. Então, Ué, como é que o que dia 20? aconteceu, as falhas da invoice, no dia que aconteceu a falha e a pressão, principalmente a pressão para aprovar algo que estava fora do contrato. Eu estou lhe perguntando objetivamente, depois que você toma conhecimento de que havia sido corrigido, por que não comunicou seu irmão para reportar ao presidente Se da está República? de maneira correta, não tenho o que falar. Então, aí ele vem... E por que seu irmão, que sabia de tudo, ou Vossa Excelência sonegou essa informação dele? Que o invoice já havia sido corrigido, 90 dias depois, foi a CNN com a primeira invoice do processo, a invoice errada, que o seu departamento pediu para corrigir, criando uma falsa denúncia de que tem origem em uma... Senador, eu não posso responder por ele, mas acredito... Mas você informou teu irmão Não, em algum mas eu momento que acredito todo que- o processo tinha sido saneado, sim ou não? Acredito que ele foi na CNN. Pergunto, por você conta trocou muita mensagem da com teu irmão. Deixa eu falar. Não, mas eu tenho só 3 minutos. Não dá, tem que ser objetivamente. Não tem como eu responder objetivamente essa Não, você pergunta. informou ou não seu irmão de que o processo tinha Não, que a as invoices tinham sido corrigidas? a pergunta foi porque ele Não. foi na CNN com a primeira invoice. Não, você informou seu irmão que depois da primeira invoice as demais foram corrigidas, sim ou não? Não. Ah, não? Então você induziu teu irmão Induziu o quê? a cometer... Não. crime? Eu não respondo por ele. Não, porque você Não vai falo para a por ele. televisão dizer que a primeira era uma fraude, tendo a segunda e a terceira, corrigindo tudo e saneando o processo. Ele apresentou, acredito, tem que questionar ele, o que foi levado ao presidente. 90 dias depois, com o 90 processo todo dias? saneado. Foi dia 20. Não. Quanto tempo depois? Não, quanto tempo depois? Um dia. Nós estamos no mês de junho. Acabando, deixa acabar o tempo dele aí. Eu pergunto, você não informou o teu irmão que o processo tinha sido saneado, que as 15 invoices tinham sido segundos. corrigidas? Não. Ele sabia que havia uma abertura de LI e um pedido de excepcionalidade para uma vida ao qual foi negado. Como? Ele tinha ciência que a gente pediu um pedido de excepcionalidade, a Anvisa negou. Olha, senhor presidente, eu vou considerar. Chega o tempo. Ok, deixa ele concluir, Eu vou- só um minutinho. Conclua, senador. Querendo falar também. Só um minutinho, Olha, senhor senador presidente, Roberto. a Só- gente insiste só numa conclua. versão. Só conclua, senador. A oposição hoje não, senador Humberto, resolveu 45. obstruir a minha fala o tempo todo para impedir que a gente apresentasse os fatos para ter aqui a verdade. Senhor presidente, nós estamos diante de uma situação absolutamente normal dentro de um processo administrativo. Houve uma incorreção que foi... Não, senador, já terminou o seu tempo. Presidente, Vossa Excelência, por favor. Vossa Excelência já fez as perguntas, ele respondeu. A sua opinião depois, futuramente, Vossa Excelência pode colocar, mas agora, por favor, me ajude. Me ajude, que presidente, tem, olha aqui. Senador, eu fiz essa concessão. Vossa Excelência falou muito mais do que 15 minutos. Se o senhor, mesmo com as interrupções. eu não consegui Por favor. falar 5 minutos sem interrupção, presidente. Vossa Excelência sabe disso e o Brasil todo sabe. O Brasil todo sabe. A única coisa que me interessa aqui, presidente, é olhar para o processo e com os depoentes que estão aqui demonstrar qual é a verdade. Nós estamos diante de uma situação absolutamente injusta com funcionários sérios do Ministério da Saúde, que trabalharam, que cumpriram o dever de casa para oferecer vacina ao Brasil e aos brasileiros. Não é justo o que estão fazendo nesse momento com os servidores do Ministério da Saúde. E a suspeição que levanta sobre o governo do presidente Bolsonaro. Ok. Isso é absolutamente injusto, leviano. Pensam estar nos governos anteriores. Essa é a verdade. Pensam estar diante daqueles sucessivos escândalos que nós vivemos no Brasil nas últimas décadas. ordem, Essa é a presidente, situação. pela ordem, Esse é o quadro. Presidente, Esse cidadão não Senador vai parar de Exaustivo, falar. 15 minutos. Presidente, primeiro